Eu não consigo acreditar que eu vou me meter nesta treta, mas eu vou. Eu vou começar hoje a falar sobre as mudanças na correção do Enem 2025. Não que eu tenha acesso a informações polêmicas ou secretas, eu tirei isso tudo do meu sovaco, ok? Acredite em mim. Vem comigo. Olá, meus queridos, tudo bom? A gente está aqui para salvar a sua redação, especificamente a sua redação do Enem 2026. E eu vou começar hoje uma sequência de 5 vídeos em que a cada semana eu pego uma competência diferente do Enem e falo o que mudou, se mudou, porque eu vou ser muito sincera. Teve competência que não mudou muita coisa, não, tá? Mas eu acho importantíssimo que você entenda os critérios de correção e as orientações para correção para você se blindar dos mais diversos problemas que podem aparecer no seu texto. E se você quiser se proteger ainda mais da correção do Enem e dos demais vestibulares, você pode, por exemplo, apontar o seu celular para esse QR Code aqui do lado ou acessar a minha página, né? E você tem acesso aos meus cursos, aos meus serviços, aos meus produtos, ao meu conteúdo gratuito. Se você quiser, tem também aqui embaixo o link para a minha página. Você escolhe qual é o caminho pelo qual você vai me contatar. Então, sem mais delongas, vamos falar da competência que vai abrir esta nossa série. Obviamente, eu sou uma pessoa neurótica, eu gosto da ordem, então a gente vai começar pela competência número 1. Já te aviso, você hater, você stalker, você pessoa que quer me denunciar para a Polícia Federal, não adianta me denunciar, porque eu não tô dando nenhuma informação secreta aqui. Eu tô apenas tirando conclusões a partir de fofoquinhas de bastidores, a partir de redações às quais tive acesso e conversas com outros corretores. Nada do que eu vou mostrar aqui é uma informação oficial, muito menos sigilosa, ok? Muito sinceramente, eu não quero escutar aquele toque, toque, toque. É a Polícia Federal. Tranquilo? E se você gostar do conteúdo desta aula, né, deste vídeo, você já vai dar aquele like gostoso, você já vai se inscrever no canal e já vai ativar as notificações, porque nós temos vídeo toda segunda, quarta e sexta, ok? Temos bastante conteúdo gratuito de qualidade e denso aqui. Então vamos lá. Vamos lembrar o seguinte: competência número 1 continua sendo, vamos colocar aqui para eu já ir anotando, eu não consigo simplesmente sair falando, eu preciso anotar. Competência número 1, eu vou colocar a imagem dela aqui, né? Eu uso um padrãozinho sempre de cores. A competência número 1 é sinalizada nos meus cursos com a cor vermelha. Então, se, por exemplo, você vir alguma correção minha aqui no canal, eu vou usar esse vermelho. Aqui, dentro de competência 1, a gente continua avaliando as questões ligadas aos desvios gramaticais. E aí, o que eu estou colocando aqui dentro de desvios gramaticais? Erro de acentuação, de pontuação, regência, crase, concordância, entre outros, aquilo que a gente tradicionalmente chama de gramática, mas a gente ainda corrige uma outra coisa, a gente também avalia a questão da estrutura sintática. Especificamente, a gente vai descontar a presença das mais diversas falhas sintáticas. Eu vou ser muito sincera, eu tô gravando este vídeo hoje por causa de falhas sintáticas. Então você já vai anotar aí para mim, grifa falhas sintáticas. Óbvio, aqui não é uma aula de falhas sintáticas. Eu tô aqui para te contar o que aconteceu na correção do Enem 2025 e o que eu posso te contar é que a única coisa que mudou na competência 1 no Enem 2025 tem a ver com falha sintática. Então você já vai dar uma olhada nessa
próxima tela que eu vou colocar aqui, este não é o documento oficial dos corretores, esse é um documento que eu fiz para mim mesma, que é qual é a novidade técnica de 2025. O paralelismo sintático, na verdade, a gente pode dar o nome certo, né? A quebra de paralelismo sintático, vou até grifar aqui com vermelhinho, que antes não era descontado especialmente como falha sintática, agora a quebra de paralelismo é considerado um desvio ou falha sintática. Já põe aí para mim o termo que a gente usa mais correntemente. É uma falha sintática decisiva. Então, eu, se fosse você, hoje estudaria os diversos tipos de falhas sintáticas. Vou destacar aqui quais são as falhas sintáticas, tá? A gente tem dentro das diversas falhas, ó, aqui eu vou pôr um vermelhinho, que é o nosso vermelhinho normal do curso. Pronto, agora vai funcionar. Então, dentro das falhas sintáticas, a gente tem, por exemplo, a justaposição. Você vai depois dar uma olhada nesses elementos, tá? A justaposição é o que eu chamo de emenda de pedaço de frase. É quando você vai colocando uma oração do lado da outra sem pôr ponto final e você acaba tendo ali um período muito longo, muito confuso e que deveria ter sido segmentado. Então você vai pôr o apelido. Justaposição é a emenda de orações. Isso já contava como falha sintática. Outra falha sintática é o chamado truncamento. Que é o truncamento? É quando você faz uma fragmentação inadequada do período. Você tem uma frase, você acertadamente achou que aquela frase estava muito longa, aí você resolveu pôr um ponto final. Só que aí você simplesmente põe o ponto final sem se preocupar em reformular o que vem depois do ponto final. E aí o que vem depois do ponto final fica faltando às vezes um sujeito ou fica faltando o objeto de um certo verbo. Se eu tivesse que resumir de uma maneira um pouco grosseira o que é um truncamento, é uma fragmentação indevida. É quando fica quebrada a sua frase. É uma quebra. Se você quiser, eu posso gravar um vídeo aqui sobre falhas sintáticas, tá? Ó, vou ser muito sincera, se você quer que eu grave um vídeo sobre as falhas sintáticas e mostre exemplos de falhas sintáticas, deixa um comentário aqui embaixo. Se tiver comentário suficiente, eu gravo esse vídeo pro YouTube. No meu curso, eu tô aqui no meu escritório gravando, os meninos estão atrás dessa câmera e eu tô dando um puxão de orelha neles, ao vivo. Eles estão me escutando, eu sei que eles estão me escutando. Meninos, nos nossos módulos extra, temos aulas só sobre falhas sintáticas, porque fofoquinhas me dizem que falhas sintáticas serão ainda mais penalizadas em 2026, ok? Beleza. Voltando aqui, a gente estava falando que o truncamento é quando você tem uma frase e aí você põe um ponto final sem se preocupar com o resto da estrutura, se ela está completa. Outras duas formas de falha sintática são a ausência de um termo. Sabe quando você está passando a limpo e você pula uma ou mais palavras, né? Quando você pula passando a limpo uma ou mais palavras, fica faltando um adjetivo, fica faltando um substantivo e aquilo deixa o trecho incompreensível ou pelo menos confuso, a gente considera falha sintática também. Ou também a duplicação de termos. Muito comum quando você está passando a limpo o texto, e aí alguém te distrai e você escreve duas vezes a mesma palavra. A duplicação, ou seja, a repetição de duas vezes na mesma sequência termos iguais, isso também é considerado falha sintática. Mas isso já era cobrado dentro das falhas sintáticas. A novidade é que quebra de paralelismo é agora considerado desvio sintático e os corretores foram chamados à atenção para a quebra de
paralelismo, ok? Já que essa é a grande novidade de 2025 para 2026, eu só coloquei aqui uma observação, né? Algumas observações que os meus corretores nos meus cursos seguem e que eu estou compartilhando com vocês. O que é o critério de erro de paralelismo? A gente fala mais especificamente, mais tecnicamente, de quebra de paralelismo ou falta de paralelismo. Tô anotando aqui para você poder dar o print ou copiar juntinho comigo, tá? Essa falha sintática relevante estaria aqui, por exemplo, no trecho: a escola deve. Vocês conseguem ver que o verbo dever exige um complemento? Ah, então a escola deve. Aí vem um verbo no infinitivo, acolher. Deve, outro complemento, orientar. Só que aí qual que é o problema? Na hora em que a gente vai pegar o terceiro complemento, há uma quebra do paralelismo. Essas duas formas verbais estão no infinitivo e aí o terceiro complemento não está no infinitivo, está aqui num subjuntivo. Isso é uma quebra de paralelismo, tá? Então aqui tem uma quebra de paralelismo nesse lugarzinho onde eu pus o tracejado. A escola deve acolher, deve orientar e deve instruir. Então o erro aqui está no uso do que instrua, tá? Isso é uma falha sintática por quebra de paralelismo, ok? Outros exemplos de falhas sintáticas: o truncamento, frase sem verbo, com quebra interna, e isso vai ser penalizado com severidade. O erro reincidente. Então, por exemplo, se você errar crase 3 vezes, a gente cobra 3 vezes. É feita uma contagem de 3 erros, tá? Mas se você errar ortografia ou acentuação de uma mesma palavra várias vezes, isso conta como um erro só. Deu para entender a diferença? Outra coisa, às vezes a gente tem uma frase que tem desvios múltiplos, vários erros numa mesma frase, 3 ou mais erros, aí a gente vai pegar por cada um desses erros, tá? E a gente também foi sinalizado que a gente deveria prestar atenção em construções decorativas, só que isso não vai ser descontado ou avaliado na competência número 1. A gente vai avaliar isso, essas frases vazias, decorativas, na competência número 3. E aí você me fala assim: Jana, mas ok, eu, aluno, acho a competência número 1 muito vaga, né? Porque olha isso, que coisa doida. O Enem vai organizar o seu texto em níveis de proficiência na competência número 1. Então eu sugiro, não que os corretores do Enem 2025 tenham feito isso, eu sugiro para você, aluno, e para você, corretor, que eventualmente me segue aqui, professor que me segue aqui, um padrão quantitativo para a competência número 1. Então aqui, ó, tô dando um pouquinho de aula de correção de texto, tá? Então vamos lá. Lembrar o seguinte: as competências do Enem, elas aparecem para vocês em termos de pontuação, mas os corretores corrigem marcando em nível de proficiência, nível de domínio do aluno no que diz respeito a aspectos gramaticais e sintáticos. E a gente pode dar de 1, que é o nível mais baixo de proficiência, a 5, que é o nível mais alto. Cada um desses níveis equivale a uma pontuação. Então, por exemplo, o aluno que recebe 200 pontos na competência 1, ele é o aluno que é considerado um aluno nível 5 de proficiência, tá? Então, para vocês, alunos, a gente vai se concentrar majoritariamente no aspecto de nota. Se eu estiver falando com o corretor, você vai considerar o nível, a proficiência, tá? O único critério quantitativo de que se fala abertamente é o nível 5, tá? O que é avaliado? Uma estrutura sintática excelente, com domínio da norma formal e fluidez textual plena. O que é isso de fluidez? Eu tenho que ser capaz de entender o que o seu texto diz numa boa. É aquele texto que a gente lê sem grandes dificuldades, sem tropeçar no texto. Textos que não são fluidos, são textos de leitura difícil,
geralmente sinalizam problemas na competência número 1, normalmente problemas de paralelismo ou de estrutura sintática, tá? Beleza. Uma coisa importante é que, para garantir, né, o que a gente chama de estrutura sintática complexa, que é a única maneira de você tirar total na competência número 1, você precisa. Então, aqui vou colocar a nota aí, ó. O único jeito de você tirar total é por meio de uso de estrutura sintática, ou seja, de frase complexa ou sofisticada. E aí, não é uma aula de sintaxe, eu tô aqui apenas falando do critério de correção. Que tipo de coisa a gente vê como estrutura sintática complexa? O uso, por exemplo, anota aí junto comigo, o uso, por exemplo, de orações subordinadas. Você vai estudar gramática depois deste vídeo. O uso, por exemplo, de orações intercaladas, uma oração dentro da outra. Ou orações em que há uma inversão sintática, né? A ordem tradicional da língua portuguesa é sujeito, verbo e os complementos. E depois, por exemplo, os adjuntos adverbiais. Quando a gente mexe nessa ordem, a gente tem uma estrutura sintática complexa por inversão. Então, orações que sofrem inversão. Então, inversões sintáticas. Só que eu acho que isso fica um pouquinho difícil, fica um pouco subjetivo. Então, vamos quantificar, tá? Para você tirar 200 na competência número 1, vamos quantificar até 2 desvios gramaticais totais ou ortográficos ou de registro. O que eu estou chamando de erro de registro? Eu estou colocando aqui nível de formalidade, tá? Então, se você usar um termo excessivamente informal, isso é um erro de registro. E você pode ter, no máximo, uma falha sintática, ok? Se você tiver até 2 desvios gramaticais e até uma falha sintática, você tira 200 na competência número 1. Se você, por exemplo, faz 2 falhas sintáticas, você já vai cair para o 160. Então, vamos dar uma olhada o que é um 160. Sintaxe boa e clara com poucos desvios, 2 ou mais. Então, já anota aí para mim, 2 ou mais problemas sintáticos. Então, aqui, 2 ou mais falhas sintáticas. O aluno demonstra controle sobre a estrutura da frase com o uso predominante de orações subordinadas, ou seja, eu, se fosse você, já começaria a treinar orações subordinadas em geral. Dá uma estudadinha, né? Por exemplo, nas orações subordinadas concessivas, que fazem contraste, isso é muito valorizado para o Enem e funciona como estrutura de tese. Você tem um bom uso, um bom manejo de regência, concordância, pontuação e vocabulário. Às vezes, o seu texto tem um desvio ou outro, mas isso não atrapalha a facilidade de leitura e a progressão, o seu texto avança. Só que eu quero te ajudar a quantificar, tá? O que é um 160 para mim e para minha equipe? É um aluno que tem entre 3 e 6 desvios gramaticais no todo e 2 a 5 falhas sintáticas. E as repetições vocabulares, né, as repetições de palavras, elas são toleradas. Não tem como você escrever um texto de 30 linhas e não repetir uma palavra, né? É quase impossível, principalmente se for uma palavra que está na frase temática. Só que isso não pode comprometer o ritmo textual. Quando a repetição vocabular está excessiva, a gente tem uma sensação de cansaço, de repetição, de um texto circular. Então, para mim, o que é um 160? 3 a 6 desvios gramaticais
e 2 a 5 falhas sintáticas. Se você tiver mais desvios gramaticais e mais falhas sintáticas do que isso, você já cai, para mim, para o 120. Para mim e para minha equipe, tá? O que acontece? Aqui, o texto se mantém compreensível, ainda está legível, mesmo com falhas pontuais de paralelismo, de concordância ou de regência. Vamos quantificar? Eu quantifico um 120 textos que têm 5 a 8 desvios gramaticais e 4 a 6 falhas sintáticas. O que vai determinar um 120 para mim é a quantidade de falha sintática. Principalmente, gente, os casos de truncamento. Então, vale a pena você dar uma estudadinha. E os casos de quebra de paralelismo sintático. Tá? E eu gosto do símbolo, esse símbolo, para falar de paralelismo sintático, tá? Então, vamos colocar aqui e a gente põe o símbolo depois. Então, a grande questão, a grande novidade de 2025 são os erros de paralelismo serem quantificados como falha sintática, ok? É só essa a grande mudança para a competência número 1. Já o vídeo da semana que vem, que é competência 2, aí o bicho pega. Competência 2, na minha opinião, junto com a 3, foram as que fizeram com que a média de vários bons alunos abaixasse, ok? Pergunta: você tem alguma dúvida ou questão para apresentar em relação à competência 1? Você gostaria que eu desse uma aula de paralelismo sintático ou de falhas sintáticas aqui? Me conta, porque eu gravo. Se você comenta, eu gravo. E se você quiser, por exemplo, assistir a uma aula completa de 1 hora só sobre falhas sintáticas e mais 1 hora só sobre paralelismo sintático, é só você entrar no meu curso, nesse QR Code ou no link que tá aqui embaixo. Espero que você tenha gostado deste vídeo. A gente se vê na quarta-feira, em que eu vou fazer o comentário de um tema que é uma das minhas maiores apostas pros vestibulares de 2026. Eu prometo e eu cumpro. A gente se vê na próxima. Beijo! Te vejo na quarta, né?